Plantão urgente tem novidade sobre Jorginho e por pouco não aconteceu uma grande reviravolta e no final ficou tudo acertado. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa noite. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. É só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele, mas agora, para você não esquecer, além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, aqui nessa setinha, e deixe seu like porque é muito importante. Bom, vamos para as informações, muita coisa para a gente poder trazer, muita agitação nesta segunda-feira no Flamengo. Lembrando que o Flamengo treinou hoje pela manhã, 10h30 da manhã, e na programação vai treinar amanhã na parte da tarde. 15 horas e 30 minutos está marcado o treinamento decisivo, que vai ser o treinamento aí pro jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores da América na próxima quarta-feira. E aí tem uma situação envolvendo o Danilo, porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira estão em estado de alerta, porque estão fazendo vários jogos, um jogo atrás do outro, são jogadores que têm mais minutagem no elenco atual do Flamengo. E a informação da Letícia Marques do GE envolvendo o Danilo, porque que Danilo pode ser uma válvula de escape para esses dois jogadores, mas a situação é a seguinte, que o lateral está na reta final de recuperação e terá esta semana de tratamento para seguir a previsão de retorno contra o Grêmio. Ou seja, a relação do Danilo para o jogo de quarta-feira é mínima, praticamente não existe, né? Mas no futebol tudo é possível. Só que o que o Flamengo está trabalhando é para ele retornar contra o Grêmio, ou seja, Léo Ortiz e Léo Pereira teriam que segurar, digamos assim, um pouco mais a onda nesse jogo de quarta-feira contra o Central Córdoba. E aí a informação é a seguinte, que o Flamengo trata com muita cautela o retorno do Danilo aos gramados. O lateral teve 2 lesões musculares no posterior da coxa direita e não atua há mais de um mês. Ainda em recuperação, o departamento médico rubro-negro trabalha com a previsão de volta para o duelo contra o Grêmio no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Danilo recebe uma atenção especial, já que teve 2 lesões musculares consecutivas. O cuidado é para que não tenha retorno antecipado e sinta novamente algum incômodo. A preocupação do departamento médico é controlar a carga de treinos para otimizar a recuperação total do jogador de 33 anos. Há também o entendimento de que o jogador ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. Então o Danilo perdeu aí já 7 jogos por conta dessa lesão. O Flamengo trabalha para o jogo contra o Grêmio. Então, pro torcedor que está preocupado, o Léo Ortiz e o Léo Pereira vão ter que fazer mais um jogo aí, os dois juntos. Pelo menos não vai dar para ter essa rotatividade. Bom, vamos falar agora sobre a situação da CBF, a atitude que o Edinaldo Rodrigues tomou, presidente da CBF, em relação àquela situação do pênalti marcado pro Palmeiras, tá? E aí o Edinaldo, muito pressionado, porque a gente tem que falar, a gente tem que pressionar, a gente tem que fazer sim, porque se fosse com o Flamengo, estariam fazendo a mesma coisa. E o chilique que o Palmeiras, que o Abel Ferreira dá quando é alguma coisa contra o Palmeiras, é muito grande. Então a gente tem que falar, a gente tem que cobrar. Até agora eu não escutei Leila Pereira falando nada, até agora eu não escutei o Abel Ferreira falando, ninguém se posicionando do Palmeiras. Então tudo ali, ó. Oi? Hã? Oi, que? Fingindo que não estão ouvindo nada. Estão tudo quietinho. E aí o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, pressionado pela Federação Pernambucana, pressionado por muitos outros clubes, inclusive teve um erro no jogo aí contra o Internacional e Cruzeiro também, o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, pressionou e aí todo mundo começou a reclamar. Afastou as equipes de arbitragem de campo e do VAR, do jogo do Internacional 3-0 em cima do Cruzeiro e do Sport 1, Palmeiras 2. Pelo menos ele tomou uma atitude rápida, né? Vamos colocar assim. Pelo menos isso. No jogo lá contra o Internacional e o Cruzeiro, teve uma expulsão do Jonathan Jesus, né? Que não foi correto. Então, pelo menos ele tomando uma atitude rápida é isso. E aí vamos ver o desenrolar. Tem que mudar, irmão. Não existe jogo com VAR ter erro dessa forma. Não existe.
Não existe. É uma câmera. É uma câmera, uma televisão. O árbitro tem ali, ó. O árbitro do VAR tem a televisão pra ele voltar o lance e olhar pra... Não existe, mano. Não existe, tá? Então, assim, pra não ter problema mais futuro, a gente vai seguir cobrando isso aí. Mas pelo menos a primeira atitude... O que você achou? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. O que você achou da atitude do presidente da CBF de afastar a equipe de arbitragem do jogo contra o Palmeiras? Bom, Flamengo... Vamos falar agora sobre o mercado da bola. Porque essa notícia pegou todo mundo de surpresa hoje. Tava meio que, digamos assim, meio que esquecido, né? Meio em banho-maria, vamos colocar assim, a situação do Jorginho. E aí saiu essa informação hoje, né? Que deixou todo mundo, opa, de antena ligada. O Caê Mota e a Emanuele Ribeiro do GE soltaram a seguinte informação envolvendo o Jorginho. Flamengo acerta valores com o Jorginho e acordo está nas mãos dos volantes. E aí é o seguinte, o Boto já tinha falado isso, a bola está com ele. A gente postou no nosso canal secundário aqui, entrevista com o Boto, ele falando isso, que a bola está com o Jorginho, tá? E aí a informação do GE hoje é o seguinte, que o presidente BAP aceita condições do negócio e espera a resposta do jogador. O acordo entre Flamengo e Jorginho cada vez mais perto de acontecer. O presidente BAP aceitou as condições do negócio e o clube acertou os valores com o volante. A bola agora está com o jogador. E o rubro-negro aguarda o retorno para fechar a contratação. No início da semana passada, as partes estiveram reunidas e diminuíram a diferença de valores. Ambos os lados cederam e o diretor de futebol, José Boto, levou os termos ao presidente BAP, que deu ok para o Flamengo seguir no negócio. Ou seja, tá nas mãos do Jorginho agora, tá? Tá nas mãos dele. Ele que vai decidir o que ele quer fazer, aonde ele quer jogar, tá? Porque tem proposta de outros clubes. O Flamengo já aceitou, né? O presidente BAP já aceitou tudo. Então agora, com esse acordo encaminhado, Jorginho ainda precisa negociar sua liberação com o Arsenal. O clube inglês começa nessa terça-feira a disputar as quartas de finais da Champions League contra o Real Madrid. E o jogo de volta marcado para o próximo dia 16 de abril. Ele deve ficar em silêncio, Jorginho, essa semana. Focar no jogo contra o Real Madrid. Depois desse jogo, deve ter aí algum posicionamento do Jorginho. Mas o BAP já deu ok, Flamengo já aceitou as condições, tá tudo certo. Falta só o Jorginho falar: ok, me dá aí o contrato, o pré-contrato, eu quero assinar e vambora. Isso deve acontecer depois desse jogo contra o Real Madrid, depois do dia 16 de abril. Lembrando que o Jorginho vai casar próximo dia 2 de junho. E muita gente falando, inclusive a informação do Caê Mota é essa, que ele casaria no dia 2 de junho, né? Casamento marcado. E viria para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, a gente segue acompanhando, mas essa é a informação atualizada sobre o Jorginho. Já comenta aqui o que você está achando dessa novela envolvendo o Jorginho. Vamos falar agora sobre uma quase reviravolta que aconteceu hoje, envolvendo o jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E a informação é que a Justiça concedeu uma liminar para o clássico ser em São Januário, hoje de tarde. Informação do Bruno Murito, do GE, que cobre o Vasco. Juíza da 6ª Vara da Fazenda acatou a ação popular nesta segunda-feira, tá? E criticou o BEP, falando que o BEP optou pelo caminho mais fácil de deixar de fazer, de deixar acontecer o jogo. Aí saiu essa liminar, agitou todo mundo. Caraca, vai ter uma reviravolta, o jogo não vai sair do Maracanã, vai voltar para o São Januário. A decisão estava no mão do Vasco, tá? A liminar a favor do Vasco, decisão liminar aí a Justiça Popular, uma ação popular. E aí tá na mão do Vasco. Se o Vasco quisesse bater o pé e falar: eu quero jogar em São Januário, poderia. Porque tinha uma liminar para isso acontecer. Só que o Vene Casagrande trouxe a reviravolta da reviravolta, tá? Porque o Vene Casagrande trouxe a seguinte informação: que após a Justiça conceder liminar para o Vasco mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário, membros da diretoria do Flamengo entraram em contato com o CEO do Cruz Maltino, Carlos Amodeu, para entender a situação, se o Vasco ia querer realmente jogar em São Januário, depois do acordo todo fechado para o jogo acontecer no Maracanã no próximo dia 19. E a informação, a resposta que o Flamengo recebeu em contato com o Vasco é que, apesar da liminar liberando o jogo em São Januário, o acordo entre Vasco e Flamengo está mantido, o jogo vai acontecer no próximo dia 19, sábado, às 18 horas e 30 minutos com torcida dividida. O Pedrosa já tinha trago essa informação que o Vasco, o problema do Vasco não era o Flamengo,
né? A briga do Vasco não era com o Flamengo, então o acordo tá mantido, não teve reviravolta, tudo certo, apesar dessa liminar, e vamos seguir em frente. Já que a gente tá falando sobre o Campeonato Brasileiro, atualizar para vocês a tabela, depois da segunda rodada terminada, a tabela do Campeonato Brasileiro tá assim. Primeiro, Internacional com 4 pontos, a galera de 4 pontos. Primeiro, Internacional, segundo, Corinthians, Ceará é o terceiro, Fortaleza é o quarto, Botafogo é o quinto, Flamengo é o sexto, Palmeiras é o sétimo. A galera de 3 pontos, Juventude, oitavo, Fluminense, nono, Grêmio, décimo, Vasco, 11º, Cruzeiro, 12º, e a galera dos 2 pontos, Bahia em 13º, São Paulo 14º, e aí o restante da galera tudo com 1 ponto apenas. 16º Santos, aliás, 15º Bragantino, 16º Santos. Zona de rebaixamento, Mirassol 17º, o Sport 18º, Atlético Mineiro 19º, vice-lanterna, e Lanterna é o Vitória aí com 0 pontos. Próximo desafio do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Grêmio, na Arena do Grêmio, próximo domingo, às 17h30. Beleza? Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, obrigado, irmão, pela sua presença até o final do vídeo. Mas se você chegou até aqui e não se inscreveu, pô, se inscreve aí, é importante, é de graça, vai ajudar demais o nosso trabalho. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook, que você também vai ajudar demais. Quiser assistir a coletiva do Felipe Luiz ontem, a Zona Mista também, tá lá no nosso canal secundário, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar aí, aproveita e já se inscreve lá também, quarta-feira tem coletiva, Zona Mista, tudo nesse canal, valeu? Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, já vou deixar essas janelinhas com muito conteúdo, é só você clicar numa delas para assistir. Até amanhã, tamo junto, saudações rubro-negras.